Agora, às 19h30, nós teremos aqui um tempo de oração. Então, você que entende que você precisa de orar e gosta de orar, esteja conosco. Sexta-feira agora, às 19h30, nós teremos um tempo de oração aqui na igreja. Eu sempre digo, amados, quem muito ora atinge e alcança uma intimidade maior com Deus. Então, esteja conosco nessa sexta-feira, às 19h30, aqui conosco no tempo de oração. No próximo sábado agora, a partir das 8h30 da manhã, nós teremos aqui um bazar na nossa igreja. Eu tenho dito, se você tem roupa na tua casa e não trouxe para a igreja, que você possa trazer uma peça de roupa que você tem lá e não usa mais, para abençoar o nosso bazar. Toda a renda arrecadada do bazar será revestida para a construção da nossa igreja. Então, você que tem uma roupa e não trouxe, que você possa trazer para que possamos colocar no bazar da nossa igreja, no próximo sábado, a partir das 8h30. E no próximo domingo agora, às 18 horas, nós teremos o nosso culto de Santa Ceia do Senhor. Diga assim: eu não posso, diga forte, eu não posso faltar do culto de ceia. Diga mais uma vez: eu não posso faltar do culto de ceia. Quem vai vir, diga glória a Deus. Quem vai faltar, diga aleluia. Glória a Deus, ninguém vai faltar, amém, amados? Então, domingo às 18 horas, o culto de ceia, você é o nosso convidado para estar conosco, em nome de Jesus, amém? Abra a tua Bíblia conosco, por favor, no livro de João, capítulo de número 21, verso de número 15. João, capítulo de número 21, verso de número 15. Permita o Senhor falar conosco nessa noite. Deus tem falado de uma forma especial conosco. Quero aqui mais uma vez de púlpito dar os pêsames à nossa irmã Claudiana. Ela perdeu o marido essa semana. Ele esteve congregando conosco por muito tempo. Como eu disse lá no ofício fúnebre, Deus vai confortar o teu coração, Deus vai liberar graça sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Só Deus para confortar o nosso coração diante de uma perca irreparável. Mas eu creio que o Senhor nosso Deus é o Deus de conforto e trará sobre a sua vida o consolo, em nome de Jesus. Amém? João capítulo de número 21, verso de número 15 ao verso de número 17. O tema da mensagem de hoje é: tu me amas? Essa é a pergunta que o Senhor sempre quer fazer para mim e para você. Tu me amas? O que você é capaz de fazer para demonstrar para Deus que você o ama? O que você é capaz de fazer para demonstrar para o Senhor que você é extremamente apaixonado pela presença dEle? Então o tema da mensagem é: tu me amas? João capítulo de número 21, verso 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuida dos meus cordeiros. Verso 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Então ele disse: cuida das minhas ovelhas. Diga graças a Deus. Diga assim: Senhor meu Deus, que esta palavra fale ao meu coração nesta noite. Levanta os seus olhos e permita o Senhor falar comigo mais uma vez e com você de uma forma especial nesta noite. Como eu disse, o tema dessa palavra é: tu me amas? Amados, aquilo que Deus sempre espera de mim e de você é que nós possamos demonstrar verdadeiro amor por Ele. Às vezes você acha que ama o Senhor,
Às vezes você acha que o teu coração é tomado de amor e paixão pela presença, mas ouça, no primeiro momento de dificuldade na nossa vida, aquilo que nós sempre fazemos é nos distanciar do Senhor. Ouça isso, no primeiro momento de luta, no primeiro momento de angústia que nós enfrentamos, aquilo que nós sempre fazemos é nos distanciar do Senhor. E por isso a pergunta para mim e para você é: você me ama? Você ama ao Senhor Jesus? Pastor, quem era Pedro? Você sabe, Pedro era um dos discípulos do Senhor Jesus. Pedro era pescador de profissão, e Pedro era aquele que Jesus certa vez chega diante de Pedro e diz assim: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens, você não mais será pescador de peixes. A partir daquele momento então Pedro começa a seguir Jesus. Ouça, amados, você um dia tomou uma decisão na sua vida, um dia você tomou a decisão de seguir Jesus. Um dia você tomou a decisão de estar perto de Jesus. Um dia você tomou a decisão de ser discípulo de Jesus, de estar no mesmo ambiente aonde Jesus estava. Ouça, um dia você tomou a decisão de estar fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Ouça, um dia você tomou a decisão de aprender e ser cada vez mais apaixonado pela presença desse Jesus. Mas de repente você enfrentou um problema, mas de repente você enfrentou uma dificuldade, mas de repente você, por algum intempério da natureza ou algum problema, você se distanciou da presença do Senhor Jesus. Aí você pode falar: pastor, eu não me distanciei, pastor, eu estou aqui na casa do Pai. Ouça, talvez você está aqui na igreja fazendo um culto de corpo presente. Que é isso, pastor? Seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está longe. Seu corpo está aqui, mas a sua mente está pensando na janta, está pensando no boleto que você tem que pagar, está pensando no problema que você tem que enfrentar amanhã, está pensando no trabalho que você tem que fazer amanhã. Amados, ouça, aquilo que o Senhor Jesus quer de mim e de você é ter um relacionamento comigo, é ter um relacionamento com você. Jesus então senta e chama os discípulos para participar de uma ceia. Naquela ceia que Jesus estava tendo com seus discípulos, Jesus alertou os seus discípulos. Jesus disse para eles, eu quero ler com você, abra a Bíblia comigo em Mateus capítulo 26, verso 31 ao verso de número 35, será projetado aqui no telão. Eu queria que você pudesse tecer aqui a mim a sua mais alta e preciosa atenção nessa noite. Mateus capítulo 26, verso 31, diz assim: então Jesus lhe disse, ainda esta noite todos vocês me abandonarão. Levanta os olhos, quem está dizendo aqui é Jesus. Pastor, para quem que Jesus estava dizendo? Para os discípulos. Jesus está dizendo, na mesa da ceia, ainda esta noite todos vocês irão me abandonar. Jesus estava falando dos discípulos, porque Jesus já sabia a dificuldade que Jesus passaria e que os discípulos também enfrentariam. Ouça, amados, a dificuldade que você está passando, ou a dificuldade que você vier a passar, não pode distanciar você da presença do Senhor Jesus. A luta que você está enfrentando, ouça, o problema que você está enfrentando, não pode fazer você ficar distante de Deus. Aprenda isso, não importa a luta, não importa o problema, se aproxime cada vez mais de Deus, esteja cada vez mais perto de Deus, diga aleluia. O texto diz, Jesus dizendo, vocês irão me abandonar, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Verso 32, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galileia. Verso 33, Pedro respondeu, ainda que todos abandonem, Senhor, eu jamais te abandonarei. Essa é a fala de muitos de nós. Nós falamos muito isso, queridos. Senhor, eu não vou sair da tua presença. Senhor, ainda que aconteça tudo de difícil na minha vida, eu jamais vou te abandonar. Ou eu vou repetir de novo, talvez você está no ambiente da igreja com o seu corpo presente, mas o teu coração e a tua mente está longe
longe de Jesus. Ouça, Deus não quer apenas um culto de corpo presente, Ele quer o teu coração, Ele quer que você esteja envolvido, Ele quer que você deseja beber, comer, se alimentar da palavra e da presença dEle nessa noite. O desejo do Senhor é que você entenda: jamais esteja distante da presença do Senhor, jamais esteja distante de Deus. Diga assim: eu jamais posso estar distante da presença do Pai. Jesus disse isso a Pedro, Pedro disse: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ora, Jesus respondendo para Pedro, verso 34, Jesus respondeu: asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Verso 35, mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Deus está dizendo para mim e para você, querido: quando você enfrentar a primeira dificuldade, a primeira coisa que você vai fazer é virar as costas para mim. Quando você enfrentar a primeira luta, a primeira coisa que você vai dizer: Deus não me ama. Quando você enfrentar o primeiro momento de dificuldade, você vai talvez parar de ler a Bíblia. Quando você enfrentar a primeira luta, você vai parar de orar, porque talvez você está achando que não está funcionando estar no ambiente da casa. Talvez você está pensando que não está funcionando você está lendo a Bíblia. Por quê, pastor? Porque você está enfrentando problemas. Nós estarmos no ambiente da casa do Senhor é para que você possamos estar forte, é para que nós possamos nos fortalecer para o dia da luta, para o dia da dificuldade, estarmos fortes para o dia mau. Então Jesus diz para ele: Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Você conhece o texto. Então Jesus ceia com seus discípulos, Jesus vai orar, Jesus termina da oração, então vem Judas, juntamente com os soldados, prender Jesus. Naquele momento Jesus é preso, naquele momento Jesus começa a ser açoitado, naquele momento Jesus começa a ser cuspido, naquele momento Jesus começa a ser odiado pela mesma multidão que antes estava recebendo milagres de Jesus. Agora a mesma multidão está sendo hostil com Jesus, e aquilo que Jesus havia declarado aconteceu. Eu pergunto para você: cadê os discípulos? Cadê Pedro? Cadê João? Cadê Tiago? Cadê os discípulos? Todos correram e largaram Jesus sozinho. Todos correram e largaram o mestre sozinho. Agora, queridos, Jesus começa a andar preso, com as mãos presas, sendo açoitado pelos soldados. Mas agora Jesus percebe que Pedro estava começando a negá-lo. Sabe o que eu acho interessante nesse texto? É que Pedro, ao caminhar, num certo momento em que Jesus está sendo açoitado, presta atenção, num certo momento em que Jesus está sendo açoitado, Jesus cai. E quando Jesus cai, Jesus começa a levantar, e o texto diz: os olhos de Jesus se encontram com os olhos de Pedro. Levanta os olhos, presta atenção. Os olhos de Jesus se encontram com os olhos de Pedro. Amado, neste momento, os olhos de Jesus estão encontrando com seus olhos. Ele está dizendo para você: eu continuo sendo Deus na tua vida. Eu sei o que você precisa. Eu sei o que você precisa. Não me negue, não rejeite a minha presença. Não rejeite a minha presença. Eu sei o que você precisa. Eu quero ler o texto com você. Abra comigo Lucas capítulo 22, verso 61. Projeta para mim, Caio, por favor. Lucas capítulo 22, verso de número 61. Diz assim o texto: o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Levanta os olhos. Naquele momento Jesus caído, os olhos de Jesus se encontram com os olhos de Pedro, e Pedro se lembra. Pedro lembrou daquilo que Jesus havia dito a ele: Pedro, 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 antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você, queridos?
Filho, filha, os meus olhos nunca foram tirados de você, os meus olhos estão sobre você, filho. Eu estou olhando para você. O grande problema é que você se insiste em correr do Senhor, você insiste em afastar do Senhor. Estamos falando de Pedro, discípulo de Jesus, aquele que cortou a orelha do soldado. Pedro, aquele que era um discípulo que sempre estava perto de Jesus. Tudo que Jesus ia fazer, Pedro estava perto dele. Estamos falando de Pedro. No momento de dificuldade, Pedro abandona Jesus. Cuidado, queridos, porque talvez no seu momento de dificuldade você está abandonando Jesus. Talvez no seu momento de dificuldade você está seguindo Jesus de longe. E vou dizer de novo, o que é pior, talvez no seu momento de dificuldade você está seguindo Jesus apenas de corpo presente, porque o seu coração já não está mais com o Senhor, a tua mente já não está mais com o Senhor, porque talvez você acha que não está mais adiantando, talvez você acha que não está adiantando nada você está na presença do Pai. O problema de Pedro é que Pedro decidiu seguir Jesus de longe. Quanto mais Pedro distanciava, mais Pedro se esquecia dos momentos que ele passava com Jesus. Olha o texto, quero ler com você, Mateus 26, capítulo 26, versos 57 a 58, projeta por favor. E os que prenderam a Jesus conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Verso 58. E Pedro o seguiu de longe. Diga assim: e Pedro o seguiu de longe. Diga: e Pedro o seguiu de longe. Muitas das vezes esse sou eu e você. Estamos seguindo Jesus de longe. Levanta os olhos. Às vezes estamos seguindo Jesus de longe. Você já não acredita mais que Ele pode curar você. Você já não acredita mais que Ele pode curar a tua família. Você já não acredita mais que Ele pode aplacar a dor no teu coração. Você já não acredita mais que Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Sabe por quê? Porque agora você está enfrentando o seu dia mal. Então agora você decidiu a seguir Jesus de longe. Agora você já não mais acredita. E você por muitas vezes pergunta para você mesmo: será que o problema que eu estou enfrentando pode ter jeito? Será que a luta que eu estou enfrentando, ela pode ter solução? E Jesus está aqui olhando para você dizendo: filho, eu disse para você, é necessário que eu seja entregue nas mãos dos malfeitores. Mas ouça, Pedro, ouça, discípulos, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Ouça, Pedro, ouça, discípulos, eu não vou ficar preso, porque a morte não pode me segurar. No terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Diga aleluia, aplauda Ele em nome de Jesus. Aplauda a presença dEle, queridos. O problema de Pedro é que Pedro continuou a seguir Jesus de longe. Esse é o nosso problema. Nós continuamos a seguir Jesus de longe. Jesus não quer um relacionamento à distância. Ele quer um relacionamento meu e seu de perto. Sabe quais foram os erros de Pedro? Pedro se precipitou. Pedro negligenciou. Pedro preocupou demais com aquilo que ele não tinha que ter preocupado. Pedro seguiu Jesus de longe. Pedro estava perto de companhias erradas. Quem tem sido as suas companhias? Quem tem sido as pessoas que têm estado perto de você, queridos? Quem tem sido as pessoas que têm acompanhado você? Então é por isso que Pedro começou a negar Jesus. Aí você está pensando: pastor, eu jamais negaria Jesus. Se eu fosse discípulo, eu jamais negaria Jesus. Amados, quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes o teu coração diminuiu a fé? Quantas vezes você não quis estar no ambiente da presença? Quantas vezes você faltou do culto à toa? Quantas vezes, amados, lá na sua casa, você não adorou o Senhor na tua casa, no momento de dificuldade, você apenas começou a reclamar. E Jesus dizendo para você: filho, eu nunca estive longe de você, é você que se distanciou de mim. Eu vou repetir. Jesus disse para mim e para você: filho, filha, eu nunca me distanciei de você, é você que se distanciou de mim. Talvez foi o pecado, talvez foi o erro,
talvez a falta de fé, ou talvez o medo, o mesmo medo que Pedro tinha sentido. Olha o texto. Então Pedro nega Jesus. Mateus capítulo 26, verso 69 ao verso 72, diz assim: ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: tu estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou, dizendo a todos, não, eu não sei o que você está falando. Verso 71, e saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este também estava com Jesus o Nazareno. Verso 71, e ele negou outra vez, jurando: não, eu não o conheço. Quantas vezes nós fizemos isso, queridos? Quantas vezes nós negamos Jesus? Quantas vezes nós viramos as costas para Jesus? Quantas vezes nós viramos as costas para o Mestre? Quantas vezes você diz para Jesus: Jesus, esse problema eu resolvo. Jesus, esse problema eu dou conta. Não preciso do Senhor se incomodar. E Jesus dizendo para você: filho, filha, eu quero cuidar de você. Eu quero cuidar de você. Você para mim é prioridade. E você sempre querendo se distanciar do Senhor, e Jesus olhando para você, Jesus se preocupando com você, e você se afastando da presença, você se afastando da glória. Sabe o que é o pior, querido? Em momento algum Pedro se lembrou das promessas de Jesus. Em momento algum Pedro se lembrou da grande pesca que Jesus havia feito. Em momento algum Pedro se lembrou dos pães que Jesus havia multiplicado. Em momento algum Pedro lembrou dos milagres que Jesus havia feito. Ei, ouça, Pedro viu Lázaro ser ressuscitado. Pedro viu a filha de Jairo ser ressuscitada. É o mesmo Pedro agora que está distanciando de Jesus. Ouça, eu quero perguntar para você: quantos milagres Jesus já fez na tua vida? Quantos milagres Ele já fez na tua vida? Quantos livramentos Ele já fez na tua vida? Quantas coisas Deus já fez na tua vida? Então por que agora você duvida que Ele não pode continuar fazendo? Quantas vezes Ele livrou você da morte e você não percebe? Tem sido um ingrato, uma ingrata. Quantas vezes Ele colocou anjos dele protegendo o seu carro, a sua moto, a sua bicicleta, para que nada de mal acontecesse a você. Ele esteve cuidando de você. O texto diz, se você ler, Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro, porque Jesus amava Pedro. E agora esse mesmo Pedro não se lembra mais das maravilhas que Jesus havia feito. Assim somos eu e você. Você não se lembra mais das maravilhas que Jesus fez na tua vida. Você não se lembra mais que Jesus esteve guardando a tua vida até aqui. Amados, ouça. A Bíblia diz que Jesus, quando libera os discípulos, os 70, eu vou voltar lá atrás, para que eles possam ali começar a fazer a obra, pregar o Evangelho. Eles então voltam para Jesus com maravilha, dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, Senhor, em teu nome curamos cegos, em teu nome fizemos maravilhas, estamos alegres. E Jesus disse: eu vi o diabo ser liberado sobre a vida de vocês, cair sobre a vida de vocês como um raio. Não se alegrem por isso. Se alegrem porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Ouça, queridos, quantas vezes o diabo tentou ceifar a sua vida? Quantas vezes o diabo tentou tirar você da presença do Pai? Sabe por quê, queridos? Ele sabe, se você permanecer firme, o que Deus vai fazer na tua vida. Ele sabe, se você não sair da presença do Pai, Deus vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Então nesse momento Pedro se esqueceu daquilo que Jesus havia feito. Pedro se esqueceu, queridos, porque agora Pedro apenas se lembra e está com medo. Ele apenas se lembra que Jesus está sendo levado para uma cruz. Pedro esqueceu das maravilhas que Jesus havia falado. Olha o que diz aqui, não precisa abrir, Lucas verso 24, capítulo 46. Ele disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia,
Jesus falou para eles, Jesus falou: olha, eu vou morrer na cruz, mas não tenham medo. E colocam Jesus no sepulcro. Ali, quando colocam Jesus naquele sepulcro, os discípulos agora pensaram: acabou, este é o fim, nada mais pode ser feito, acabou, este é o fim. Talvez você está pensando: acabou, meu casamento acabou, a minha empresa acabou, acabou a minha saúde, agora não tem mais jeito, o médico já disse que eu tenho apenas alguns meses ou dias de vida, o médico já desenganou. Ouça, a última palavra na sua vida e na minha vida, ela vem de Deus. Eu vou repetir, a última palavra, ela vem de Deus, e Deus não disse que acabou, Deus não disse que é o fim. Deus disse para você: levanta os olhos, creia que eu farei grandes coisas na tua vida. Diga glória a Deus e aplauda a presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Ouça, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele deseja que você seja um milagre, para as pessoas olharem para você e entenderem o tamanho do seu Deus. Mas neste momento, Jesus agora está no sepulcro. Eles esqueceram da promessa do Mestre. O que morreu na sua vida? O que acabou para você? O que foi que aconteceu que fez você perder a esperança? O que aconteceu que fez você perder a fé? O que aconteceu com você que está fazendo você se distanciar do Senhor? O que fez você se distanciar da presença do Pai? Foi talvez a decepção, a enfermidade, a luta. Eu não sei o que aconteceu com você, queridos. Eu já contei na igreja e quero contar de novo. Muitos talvez não sabem. Meu pai, quando faleceu, meu pai deu câncer na garganta. Nós estivemos cuidando do meu pai por mais de um ano, todos os dias indo na Uberlândia, ali no Hospital do Câncer, todos os dias. Levanta os olhos. E o interessante é que antes do meu pai ser tomado pela doença do câncer, eu orei por pessoas e elas foram curadas de câncer. Eu orava por pessoas e elas foram curadas. E agora o problema estava dentro da minha casa. E eu orei para o meu pai, eu jejuei para o meu pai, eu clamei: Deus, o Senhor é o mesmo Deus. Eu orei para as pessoas, elas foram curadas. Agora cura o meu pai. Talvez chegue um momento que você fica frustrado, decepcionado, triste. Eu digo para você, queridos, levanta os olhos, presta atenção. Eu não sei o que você está enfrentando, mas ouça, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Ele quer fazer um milagre na tua vida, Ele quer fazer um milagre na tua casa, Ele quer fazer um milagre na tua família. Acredita, este não é o seu fim, este não é o seu fim, mas você precisa acreditar que Deus pode fazer. Neste momento, queridos, Jesus está no sepulcro. Sabe o que acontece? O que Jesus havia dito para os discípulos lá atrás: eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. O texto diz: Jesus ressuscita dos mortos, porque a morte não pôde prender Jesus, a morte não pôde segurar Jesus. Jesus ressuscita dos mortos. Eu quero ler o texto com você, Marcos capítulo 16, versos 6 e 7. Marcos capítulo 16, versos 6 e 7, diz assim: não tenha medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Olha o texto, aplauda Ele em nome de Jesus. Aleluia. Olha, diz o texto: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto ele. Agora o verso de número 7: vão e digam aos discípulos dele. Meu Deus, agora essa é a chave. Vão e digam aos discípulos dele. Olha o texto, olha o texto. Vão e digam aos discípulos dele. O que está escrito? O que está escrito?
Não, lê de novo comigo. Vão e digam aos discípulos deles. Por que em especial a Pedro? Sabe o que eu entendo aqui, amados? Jesus está dizendo: vai, que essa palavra abençoa a igreja, mas em especial a Daiane, em especial a pastora Rose, em especial o Robinho, em especial a Lúcia, em especial você. Deus tem um plano especial, específico para fazer na tua vida. Ele tem um plano especial para realizar na tua vida, uma obra especial para realizar na tua vida. Olha o texto, avisam aos discípulos. Mas por que somente o nome de Pedro foi citado? Porque Jesus precisava tratar com Pedro. Eu amo esse texto. Olha, avisam todos e a Pedro, e ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele havia dito a vocês. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Eu vou repetir: aquele que prometeu para você, ele é fiel para cumprir. Diga aleluia. Então, por que a tristeza? Porque essa angústia tomando o teu coração, amados? Porque essa tristeza e essa angústia, meu Deus, sabe por que Jesus, o anjo mandou dizer aos discípulos e a Pedro? Porque quando Jesus morre, os discípulos voltam às práticas antigas, voltam a pescar de novo, esqueceram daquilo que o mestre havia falado, esqueceram das promessas de Jesus, esqueceram daquilo que Jesus havia prometido. Eu vou dizer de novo, ouça, abra os seus ouvidos, ouça, eu vou repetir de novo: aquele que prometeu para você, Grazi, ele é fiel para cumprir. Foi ele que prometeu para você, aquele que prometeu para você, ele é fiel para cumprir. Mas pastor, por que não está cumprindo? Eu respondo para você: é porque você está se distanciando da presença dele. Mas nessa noite, ele decidiu, é por isso que você está aqui, você não sabe. Nessa noite, ele decidiu chamar você. Vem, filho, vem nessa noite, deixa eu falar para você em especial. Sabe, olha o texto, eu quero ler a palavra, para você não entender que eu estou falando nada a não ser a palavra. João capítulo 21, verso 13. João capítulo 21, verso 13. 21 verso 3, desculpa, 3, 21, 3, desculpa. Isso, 3, obrigado. Vou pescar, disse ele, Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas na noite não pegaram nada. Olha aqui, eles voltaram a pescar de novo. Aqui Jesus havia ressuscitado, olha o texto. Então quando Jesus morre, eles voltam a pescar de novo. Verso 4: ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha o texto: ao amanhecer, quem estava na praia? Diga assim: Jesus. Diga forte, diga Jesus. Mas o texto diz: os discípulos não o reconheceram. Quantas vezes Jesus começa a agir na tua vida, na tua casa, e você não está percebendo, você não está vendo. Sabe por que você não está percebendo? Porque você está preocupado e ocupado demais com o que você não precisa preocupar e nem ocupar. Você está ocupado demais, você não foca naquilo que o Senhor tem para fazer na tua vida. Foca em mim, foca em mim, foca em mim, foca em mim. Não briga com criança, foca em mim, foca em mim. Você está ocupado demais, então você tira a sua atenção do que Deus tem para a tua vida, aí você perde a bênção. Os discípulos não estavam olhando para Jesus, estavam preocupados com o quê? Com pescar. Jesus estava na praia. Bíblia, eles não perceberam Jesus na praia. Quantas vezes você está no ambiente da igreja, preocupado com tanta coisa, e não percebe o agir de Jesus? Aí você entra vazio e sai vazio. Você não consegue perceber. Domingo que vem vamos dar vários testemunhos. 3 cultos atrás eu disse assim: amados, nesta noite Deus está destravando todas
todos aqueles que têm causa na justiça. Duas irmãs falavam assim: eu tomo posse sobre a minha vida. Eu falei num domingo. Na segunda-feira, você vai ver o testemunho domingo, o advogado ligou para a irmã, dizendo: sabe aquela causa que você tem contra o INSS? Você ganhou a causa. Ela disse assim: eu sabia, porque o meu pastor, que é profeta sobre a minha vida, declarou domingo, e eu tomei posse da palavra. Ela recebeu a bênção, ganhou a causa. Sabe outra bênção que essa mesma irmã recebeu? Ela estava clamando a Deus por aumento de salário. O salário dela, da empresa, já aumentou 2 vezes mais. Então talvez você está na igreja, mas está voando, está contando as estrelas, está contando. Amado, foca, porque senão você está aqui no ambiente, no culto de corpo presente. Cuidado. Os discípulos não perceberam a presença de Jesus. Eles estavam preocupados com o peixe, com a pesca. Olha o texto, verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Verso 5. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algum peixe para comer? Não, responderam eles. Verso 6. Ele disse: lancem a rede do outro lado, do lado direito do barco, e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Verso 7. O discípulo a quem Jesus amava. Quem é o discípulo quem Jesus amava? Não. Quem é o discípulo quem Jesus amava? Quem é o discípulo que Jesus amava? João. Fala assim: João. E disseram, 6 ou 7 que eu estou lendo? 6 ou 7? 7. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. João disse a Pedro. O discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. O que ele disse? O que ele disse? Simão Pedro ouviu dizer, vestiu a capa, pois que havia tirado, e lançou-se aonde? Presta atenção, deixa eu falar com você. Os discípulos estavam pescando. Jesus havia feito ali a multiplicação dos peixes com eles. Agora eles estão pescando. Jesus estava na praia. Eles não perceberam Jesus. E Jesus da praia grita: ei, lance a rede do outro lado. Quando eles ouviram isso, João percebeu: Pedro, gente, é ele, gente. Ele quem? É Jesus. Quando Pedro viu aquilo, colocou a roupa, pulou na água e foi ao encontro de Jesus. Mas o mais especial está aqui no texto que eu quero que você leia, João capítulo 21, verso 9. O mais especial está aqui no texto, e aqui eu estou terminando a palavra. Verso 9, olha, lê comigo. João capítulo 21, verso 9. Obrigado. Olha lá. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixes sobre as brasas e um pouco de pão. O que é isso, pastor? Jesus ressuscita, vai para a praia para encontrar os discípulos, em especial a quem? A Pedro. Agora os discípulos não reconhecem Jesus. Sabe o que Jesus faz? Ele começa a fazer um churrasco. Ele mesmo prepara o churrasco, acende a fogueira, prepara o churrasco. Para de andar, meu Deus. Ele acende a fogueira, prepara um churrasco. Foca em mim. Prepara o churrasco. Deixa o que? Olha o texto. Deixou o que sobre a brasa? Um peixe. Já comeu peixe assado na brasa? Coloca o peixe na brasa. E o próprio Jesus fez o que? Um pão. Você não entendeu o texto? O próprio Jesus fez um pão, querido. Olha o texto. Jesus prepara um churrasco para os discípulos. Agora olha o verso 14. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Quantas vezes? 3 vezes. Jesus teve que aparecer 3 vezes para eles entenderem quem era Jesus. Eu termino perguntando para você: quantas vezes Jesus vai ter que aparecer para você entender que Ele é Deus? Quantas
Quantas vezes Ele vai ter que aparecer para você entender que Ele continua sendo o mesmo? Quantas vezes Ele vai ter que aparecer para você entender que Ele deseja fazer um milagre na tua vida? Quantas vezes, queridos, Ele tem que aparecer para você entender que Ele decidiu abençoar você, Ele quer mudar a história da tua vida, Ele quer fazer você andar em novidade de vida. Diga glória a Deus. Olha o verso 15: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, depois de comer o churrasco, depois de tomar uma água, Jesus pergunta para Pedro: olha só, Simão, filho de João, você me ama? Aí Jesus pergunta para mim e para você: você ama Jesus? O que você está disposto a fazer por amor a Ele? Você me ama? Olha o texto: você me ama? Realmente, pois, mais do que esse, você me ama mais do que esses discípulos aqui? Jesus pergunta para você: você me ama? Você ama a mim mais que você ama a sua família? Você ama a mim mais que você ama o teu emprego? Você ama a mim mais que você ama o seu carro? Você ama a mim mais que você ama o seu dinheiro? Jesus está perguntando para você: você me ama? Talvez você já respondeu aí: sim, Senhor, eu te amo. Será que você ama? Jesus pergunta para mim e para você: você me ama? O que você está disposto a fazer por mim? Olha Jesus dizendo para Pedro: cuida dos meus cordeirinhos. Verso 16, novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Verso 17, pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Pedro ficou magoado. Às vezes nós ficamos magoados, querido, mas Jesus quer tratar uma área da nossa vida que precisa ser tratada. Pedro ficou magoado. Quantas vezes nós ficamos magoados com o Senhor e perdemos a bênção? Deixa a mágoa de lado. Deixa a mágoa de lado. Dê espaço para a fé. Ele quer mudar a realidade da tua vida. Jesus fez isso para Pedro, para que Pedro pudesse entender que Jesus queria fazer uma obra especial através da vida de Pedro. Não que ele não tivesse para a vida dos outros discípulos, mas Pedro, ele precisava tratar de uma forma diferente. Nessa noite, o mesmo Jesus quer tratar a mim e a você de uma forma diferente. E por isso ele pergunta: você me ama? Você me ama? Queria que você se colocasse sobre os seus pés. Queria que você pudesse entender, amados, o quanto você ama o Senhor. Queria que você entendesse que o Senhor se preocupa com a tua vida. Queria que você entendesse que o Senhor se preocupa com a sua casa. Ele sabe o seu problema. Ele sabe a sua luta. Ele sabe a sua dor. Ele sabe a sua angústia. Ele sabe o que você está enfrentando. É por isso que hoje Ele parou os céus para perguntar para você: você me ama? Feche os olhos, por favor. Ele está nesse ambiente. Ele está nesse ambiente, queridos, por causa de você. É por causa de você que Ele está nesse ambiente. Existe uma canção linda que diz que nós fazemos parte do jardim particular do Senhor nosso Deus. Você faz parte desse jardim. Ele te ama. Às vezes você acha que não é amado dele, mas Ele te ama. Ele te ama. Fecha os olhos.
Senhor, Senhor, não quero que os meus olhos, canta, perca o brilho, perca o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, canta, o desejo, Deus, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência. Bom, mais uma vez, canta. Estou, Senhor. Minhas raízes, ó Deus, minhas raízes, com minhas lágrimas, gotas de adoração, ó Deus, gotas de adoração, Senhor, quero que os meus olhos vejam o brilho do primeiro amor por ti. Feche os olhos. Pai, neste momento eu apresento a tua igreja diante do Senhor, ó Deus. Assim como o Senhor teve ali preocupado com Pedro e decidiu dizer para Pedro: Pedro, tu me amas. Pai, nessa noite nós, o teu povo, a tua igreja, queremos juntos declararmos, ó Pai, o quanto nós te amamos, o quanto o Senhor é especial para cada um de nós. Pai, neste momento, ó Senhor, nós estamos no ambiente da tua graça, no ambiente da tua casa, no ambiente da tua presença. Espírito Santo de Deus, neste momento eu oro, Senhor, e declaro agora a bênção sobre a tua igreja. Pai, eu oro em especial pela vida da Irene, Senhor meu Deus. Pai, que neste momento o Senhor possa ir de encontro agora à vida da Irene. Eu declaro em nome de Jesus a cura sobre a vida dela. Vai naquele leito de hospital agora, naquele quarto. Anjos do Senhor meu Deus, estejam neste momento, ó Pai, ministrando a cura sobre a vida dela. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus a cura, na autoridade que há do nome de Jesus. Eu declaro a cura agora. Pai, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor ainda continua fazendo milagres, ó Pai. É por isso que neste momento eu te peço, Pai, que a Irene seja testemunha do teu poder, testemunha do teu milagre e da tua graça. Eu creio, Pai, que o Senhor neste momento está visitando a vida dela, liberando milagres sobre a vida dela, Pai. Senhor meu Deus, neste momento agora, Pai, eu te peço que o Senhor possa neste momento agir na vida de cada irmão e de cada irmã, Pai, que essa palavra possa penetrar nos nossos corações. Espírito Santo, que nós possamos voltar para os nossos lares guardados, protegidos, abençoados pelo Senhor, ó Deus. Esteja continuando a falar conosco durante o restante de toda a
semana, Pai, abra o céu sobre nós, ó Deus, Pai, que nós possamos entender e compreender o quanto o Senhor nos ama e o quanto nós o amamos, ó Pai. Eu te peço agora que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do amigo Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de nós. A igreja diga amém e amém e graças a Deus. Aplauda a presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vá em paz, que você tenha uma semana abençoada. Sexta-feira às 19h30 num tempo de oração e domingo às 18 horas em nome de Jesus. Quero agradecer a presença da toda a família de venezuelanos. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe você, meu irmão, por estar conosco aqui nessa noite em nome de Jesus.